lá. Fala, galera. Rodrigo Saen da Plau aqui com mais um TypeKit Crew. Depois de um pequeno hiato, trago aqui na promoção o nosso querido Rafael Rodrigues, @RafaelRodrigues, que vai falar um pouquinho do trabalho dele e vai mostrar algumas coisas para a gente trocar ideia e orientar de alguma maneira com um pouco da nossa troca aqui nesse TypeKit Crew. Lembrando que o TypeKit Crew é uma iniciativa totalmente gratuita, criada por um cara um peruano que mora em Nova York, chamado Juan Villanueva. E lá no site do TypeKit Crew, @TypeKit Crew no Instagram, você consegue acessar uma lista de designers de todos os tipos, de todos os níveis, para que você possa marcar um horário na agenda dessa pessoa e trocar uma ideia. Eu sou apenas um de muitos que estão lá, então eu encorajo vocês a darem uma olhada nessa lista. Tem gente muito fera, tem gente que fala inglês, tem gente que fala português, tem gente que fala espanhol. Então, para todos os gostos e estilos, tem gente muito boa. Um detalhe é que a Sila Costa traduziu esse post em português, então provavelmente se vocês forem no Instagram da Sila, @SilaCosta, vocês vão poder ler esse material e também ter todo o conceito do TypeKit Crew em português. Sem mais delongas, Rafael Rodrigues, muito bem-vindo aí, cara. Conta um pouquinho do seu trabalho. Enquanto você vai falando, eu vou provavelmente compartilhar a tela para mostrar teu Insta, teu Behance, para a galera poder te seguir. Então, bem-vindo aí, obrigado por ter marcado essa sessão. Perfeito, Rodrigo. Primeiramente, bom dia a todos aí que estão assistindo. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pelo espaço, por a gente ter agendado esse horário aí, a gente para compartilhar esse tipo de ideia, né? Trocar informação que sempre é muito relevante. Obrigado a Plau também, né? Que é uma referência aí de fonte que vai ser a base do assunto que a gente vai abordar hoje, né? Eu vou apresentar para vocês dois projetos meus. Eu que sou designer gráfico há mais de 10 anos, tá? Porém, eu gosto de dizer, Rodrigo, eu tenho mais ou menos 11 anos e meio de experiência no design. Porém, eu gosto de dizer que eu não tenho tanto estudo, porque antigamente, quando eu comecei, a gente tinha muito pouca informação, o design não é nem de perto o que é hoje, né? A gente tinha ferramentas muito embrionárias, assim, apesar de já ter o Photoshop, o Illustrator e tal, mas era uma coisa muito assim que eu estava me descobrindo, era uma coisa que eu gostava de fazer, era uma diversão para mim, eu não via como profissionalismo. Então, acredito que há 3 anos atrás foi onde eu comecei a me profissionalizar, né? Pô, eu preciso ter um site, eu preciso ter um portfólio, eu preciso fazer coisas de formas profissionais, né? Mandar meu setup e tudo mais. Então, como eu falei com o Rodrigo mais cedo, eu estou com o meu portfólio hoje bem enxugado, tá? Tem uma série de projetos aqui que estão na minha gaveta para eu colocar eles no Behance ou no meu site, tá? Beleza? Então, aqui, como o Rodrigo está mostrando aí, aqui temos o meu trabalho aqui da Auditar, temos da Lehman Burks, temos da Vanessa Ferraz, da Farmacin, da Land, da Fit Pharma. E, assim, são trabalhos um pouco mais recentes, de um ano para cá. E, assim, eu acredito... Por que eu chamei o Rodrigo? Eu falei, cara, o Rodrigo precisa me ajudar, porque apesar de achar que a gente está acertando, a gente confia muito na gente, a gente acha que tá bem, que não precisa aprender mais nada, que a gente sabe de tudo, e está muito errado. A gente erra muito, tá? Coisa que a gente acha que está perfeito, está tudo errado. Então, pô, eu preciso aí, de repente, de um feedback aí. Muitas de vocês também precisam, com certeza. Às vezes é uma coisa que a gente já sabe, a gente escuta um pouco falar, a gente aprende muito mais. Então, é isso que eu espero aí, que o Rodrigo possa passar para a gente também. Uma análise, né? Vai ser muito mais de fonte, mas mesmo assim a gente com certeza tem muito que aprender ainda. Maravilha, cara. Então, para quem quiser seguir o Rafa, behance.net/Rafael com PH, Rodrigues com X no final. A mesma coisa no Instagram dele, tá? Então, Rafael Rodrigues. Já coisa. segue um homem lá e vamos acompanhar essa evolução. Muito bacana a tua introdução, Rafa. Obrigado. E aí,
a sua sugestão é a gente começar pelo projeto da Auditar, certo? Que já está aberto aqui para a gente. Sim, pode ser. E aí eu vou só passar rapidamente. Você pode ir comentando, eu vou só scrollar aqui para a galera poder dar uma olhada. Certo. Então, nesse projeto, na verdade, essa é uma empresa, Rodrigo, que eu ajudei a fundar, né? Assim como eu sou amigo dos diretores lá. Foi uma empresa que foi fundada com o intuito de classificação fiscal, né? Para quem não sabe o que significa isso, é uma coisa que, vamos supor, é a classificação de produtos, né? De loja. Você tem um produto numa loja, você tem que classificar ele fiscalmente dentro do seu ERP, do seu sistema. Então, como as leis fiscais e tributárias no Brasil elas mudam diariamente, a cada 8 horas muda uma forma de tributar no Brasil, fica muito difícil para o contador fazer isso manualmente. Pegar todos os produtos da sua loja e fazer manualmente. Então, essa é uma empresa que faz isso de forma automatizada. Entendeu? É uma puta ferramenta, cara, desculpa assim, tô palavreado, mas é uma ferramenta assim que na mão do contador vai livrar ele de horas e horas de trabalho manual e vai dar uma assertividade para ele absurda. É uma empresa que pensa no futuro, que pensa de forma tecnológica, que cria suas próprias ferramentas, assim como tem o seu próprio sistema, tem o seu próprio na sua forma de trabalhar em cima das ferramentas que cria, tá? É uma empresa assim que veio para poder economizar tempo e dinheiro do cliente. Massa, cara, legal. E aí, dentro desse projeto, qual é o aspecto que você gostaria que eu criticasse, que eu pudesse dar minha visão, assim, né? Tem alguma coisa específica que você queira discutir? Por exemplo, é o logotipo? É a escolha da fonte no projeto? Qual é a parte que você acha que a gente pode discutir mais especificamente? Assim? Então, Rodrigo, acredito que a escolha da fonte seria legal, né? Porque eu procurei fazer aquela fonte, claro, mais voltada para tech, mais futuro, né? Colocando a seta que os diretores acreditavam que uma seta, de repente, colocaria no conceito da empresa a forma de corrigir, né, de ir para frente, de ter algo mais correto, assertivo. Então, o desafio foi colocar, como eu coloquei aqui em cima, seta mais o D, que foi na verdade, o D eles não queriam, mas eu achei que era uma forma de eu conseguir colocar essa seta como um isotipo, né, dentro do próprio logotipo. Boa, cara. Legal, assim, então a gente está aqui não necessariamente discutindo a escolha da fonte de texto, né? A gente está discutindo a escolha do logotipo e como a gente resolveu a questão do logotipo tipograficamente, né? A primeira coisa que eu percebi foi um pouco isso, né? Do símbolo estar junto do logotipo. Nesse caso, eu nem acho que ele fere tanto. Em geral, eu tendo a achar que você incluir o logotipo dentro da palavra, da marca tipográfica, né? Tende a fazer com que as coisas fiquem um pouco perdidas, assim. Nesse caso, eu não acho tanto, porque ela se integra bem e acaba entrando na dança sem grandes problemas. Mas, em termos do que eu pensei, assim, porque, poxa, o D ele é uma letra que não é muito protagonista na palavra auditar, né? Talvez as oportunidades mais claras, assim, de repente fazer alguma brincadeira, poderia estar no A, né? Que é sempre a inicial ali, né? No jeito da gente... seria sempre a primeira letra, que já claramente daria essa ideia. E nos dois T's, talvez, né? Que é uma coisa bem específica dessa marca, porque o nome ele tem essa questão de ter dois T's. E não é muito difícil pensar que esse D ele é um A também, né? Se você virar ele, né? Se você gira isso aqui, ele é facilmente uma letra A também, da mesma maneira que é. Então, talvez pensar em ao invés de usar ela como D, usar ela como um A. E assim, você tem a seta para a direita que dá essa noção de futuro, mas a seta para cima também dá um pouco essa noção. Então, de repente, o para cima seria assim, mais lucro, mais, né? Tipo, o negócio está crescendo, assim, como se fosse um gráfico de crescimento. Então, poderia também facilmente ser seta mais letra A, né? Em termos de construção do logotipo, isso aqui é uma coisa que sempre me chama muito a atenção, né? Que
essa malha construtiva do logotipo. Que, assim, eu acho que ela está feita de uma das maneiras mais corretas assim que se pode fazer, né? Você vê que pô, tem a geometria, né? Você tem os cantos arredondados em que você fez os arredondamentos e tal. Só que eu tenho uma crítica a esse tipo de trabalho, por quê? Porque eu sou muito partidário de que o equilíbrio visual do logotipo ele é feito oticamente e não matematicamente, né? Então, quando a gente olha para isso matematicamente, a gente tende a cometer pequenos deslizezinhos que no todo podem prejudicar um pouco. Talvez, deixa eu ver se eu acho o áudio tá mais limpinho aqui. Aqui, por exemplo. Algumas coisas que podem ser interessantes de considerar. Assim. Quando a gente reduz esse logotipo, percebe que o A, ele, por mais que o R final ele seja bem diferente, bem distinto e bem claro que é o R, se eu tapar o R aqui, esse A ele pode acabar parecendo eventualmente um R maiúsculo. Né? Então, é uma questão o fato dela tá aberta na esquerda, pode ser que alguém leia sem querer Ruditr, né? Se não vê o R no final. Isso eu estou sendo Caso assim, não tivesse o R, poderia dar essa confusão. Isso, eu estou sendo extremamente crítico, extremamente assim, pior caso, tá? Mas é só porque de repente isso pode ajudar numa próxima. A quebra do A e o fato da barra estar muito para cima pode dar essa leitura, pode fazer com que essa leitura aconteça. Então, o que eu experimentaria se eu fosse refinar esse logotipo? Baixar essa barra do A, de repente fazer a quebra ao contrário. Quebra na direita e deixa fechado na esquerda, porque aí teria menos chance dela ser confundida com uma letra R, talvez. Eu acho que talvez eu respiraria um pouco o espacejamento entre as letras, sabe? Eu percebo que quando a gente vira, por exemplo, esse A, né? Você pegou esse A, virou, fez o U e tirou a barra, vamos dizer assim, né? É a mesma proporção, certo? Uma coisa que eu percebo na letra U, que é muito clássica, assim, poxa, eu pego um N, viro uma letra U. Só que não necessariamente isso forma um U muito, muito bom comparado com as outras letras. Porque o fato dele estar, né, ele parecer um copo, né, tá a base embaixo e vazio em cima, versus o outro que está numa base, que tem o topo fechado e a parte de baixo aberta, o U ele precisa de um pouquinho menos de espaço. Ele deveria ser um pouco mais estreito do que, por exemplo, uma letra N que seria construída dessa maneira, sabe? Então, esses detalhezinhos eles vão se agregando para formar uma coisa mais coesa. A distância entre a letra T e a letra R que você fez na matemática, talvez você vê que tem quase um fio de cabelo só, né, acontecendo entre os T's, entre a letra I. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O auditar principal. Aqui não tem o auditar principal, assim, sem nada, né? Só com uma malhazinha. Mas essa malha, quando a gente usa esse mesmo valor para cá e para cá, eu vejo que o T e o A talvez pudessem se aproximar um micronésimo para fazer com que isso fique mais legal. Consideraria, talvez, ligar as duas letras T para você ter essa parte um pouco mais coesa, ou mesmo diminuir a haste da esquerda da primeiro T, da direita do primeiro T e da esquerda do segundo T, para compactar um pouco mais, porque o espaço que se forma nesse meio, ele acaba gerando meio que um buraco ali que pode ser considerado. Então, assim, é na minúcia mesmo, é no detalhe. Eu gosto muito da ideia dessa letra R. Talvez toda a cintura dessa letra eu colocasse mais central, talvez, porque me passa uma certa... quase como uma coisa mais vintage, quando você joga essa cintura muito para cima, ela fica mais de época, assim, né? Então, ela me lembra um high-tech, mas um high-tech meio dos anos 80, sabe? E aí a gente tem que considerar a percepção que a gente tem em relação a isso. Se é meio por aí, beleza.
tá tranquilo, mas se você quer dar um pouco mais de high-tech, talvez a cinturinha um pouco mais baixa pudesse ajudar. Outra coisa que acontece quando a gente coloca o símbolo, esse símbolo ele pesa um pouco, né? Ele chama atenção para o D bem claramente, porque a massa visual que você cria aqui é muito mais densa do que no resto. Então, considerações que você poderia fazer, de repente ver se uma seta maior pudesse deixar a massa do D mais coesa com o resto, ou se não, se você quer esse contraste mais claro entre a letra D e as outras letras. Mas, considerando que de repente você pode testar a letra A como sendo esse símbolo, ou até separar essa letra A como símbolo do auditar, deixar o D mais normal, né? mais integrado, meio que isso que eu consideraria né, nesse projeto. Assim. O que você acha? Assim? Porque, ao mesmo tempo, tudo que eu estou criticando são coisas que são sugestões que você pode falar, poxa, eu acho que não sei muito, minha intenção era outra, então troca uma ideia comigo sobre isso. Assim. Não, cara, com certeza o que você fez aí foi uma aula, né, de tipografia. Queria te perguntar o que você falou um pouquinho lá atrás, a questão de ela parecer um pouco de época, por ela ter esse tech mais de antigamente. Você acha que isso pode se dar muito pela questão de ela ser um pouco mais grossa do que geralmente os logotipos tech hoje em dia, que são um pouco mais finos? Cara, eu acho que não necessariamente. Assim, quais são os elementos que eu vejo aqui que fazem com que ela pareça tech, mas pareça tech mais vintage, sabe? Um tech anos 80. O fato de você ter construído totalmente geometricamente como se fosse um retângulo de canto arredondado estendido, né? Ela é mais estendida do que uma letra Uhum. normal. Isso dá isso passa uma solidez, porque né, o logotipo fica mais largo, ele meio que ocupa um espaço mais... Ele é mais assertivo, assim, estou ocupando esse espaço e beleza. Mas esse detalhe do canto arredondado com essa coisa meio retangular e sincopada, né? Porque você tem o ritmo bem constante das letras do mesmo tamanho, é quase uma monoespaçada, né? Isso traz um pouco desse visual mais tech. O vazio que se forma, esses vazios aqui, do A, principalmente, né? Para mim é isso que dá a deixa de que é um logotipo tech, mas ele é um tech anos 80. Porque nos anos 80 existiam fontes que tentavam ser futuristas e o futurismo nessa época ele tinha um olhar que era meio sonhador, assim, tinha um visual que parecia um pouco um high-tech que hoje em dia não se comprovou, vamos dizer assim, né? Que era coisa de, se você for na referência disso, letras que eram usadas para reconhecimento óptico de máquina, né? Essa mudança de uma coisa que era de impresso para computador. Então, se você olhar, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar uma referência boa. OCR, que é OCR B e OCR-A. São duas fontes que foram criadas para leitura. OCR significa Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico de caracteres por máquinas. Então, ela tem esse visual meio... Parece filme de agente secreto, assim, né? Só que, na verdade, Sim, ela foi sim. feita com uma função muito clara, que era que máquinas pudessem ver. Então, existe uma necessidade de diferenciar cada letra, letras que são muito similares. Por exemplo, o número 1, por que ele tem essa serifa e essa seta louca aqui na direita? Porque ele tem que se diferenciar muito claramente de uma letra L minúscula e de uma letra I maiúscula, certo? Então, essas letras, elas são criadas dessa maneira, esse zero, desculpa, tem esse traço no meio, por quê? Porque ele tem que se diferenciar da letra O, né? E tem que se diferenciar de... E por que o O minúsculo é meio octogonal e o O maiúsculo, ele é um losango? Também, por essas mesmas questões, né? Parece que... eu tenho até um livro do cara que desenhou essas letras, que é o Frutker, e ele... a máquina precisava de pelo menos 25%, se eu não me engano, de diferença entre uma letra e outra. Então, como se você fizesse uma malha mesmo, densa, e cada letra tinha que ocupar pelo menos 75%, e os outros 25% tinham que ser muito diferentes entre si. Então,
isso gera um resultado visual completamente diferente. E eu vejo muito disso nesse teu projeto, que é essa vontade de fazer uma coisa mais parecida com mecânica, assim, né? Uma coisa mais de máquina. Assim. Só que eu vejo que o conceito de tecnologia atual ele tem muito mais a ver com fazer as máquinas parecerem mais humanas do que necessariamente os homens parecerem mais máquinas, né? Então, de repente, a ideia de tecnologia hoje, ela tem muito mais a ver com ser mais humano, assim. Claro que, poxa, a gente não vai para uma coisa que é né, fiscal, né, que tem aí uma densidade e uma necessidade de mostrar um profissionalismo, a gente vai botar uma letra brush lá, super divertida, não é isso. Né? Mas eu acho que tem certas colinhas aí que poderiam ser exploradas que a gente poderia ver. Coisas que a gente poderia pegar no Auditar que poderiam ser interessantes. Por exemplo, essa letra I maiúscula que tem a serifa embaixo e em cima. Isso talvez pudesse ajudar no esfacejamento dessa letra. O I ele acaba ficando um pouquinho pequeno, né, em relação às outras. Então, se você coloca uma serifa embaixo e em cima, talvez você trouxesse um pouco mais desse I integrado, talvez, sabe? Então, acho que são esses elementos que eu vi que a gente pode considerar, assim. Aí você fez alguns detalhes de canto arredondado interno na letra T. Eu acho isso tudo muito, muito válido. Talvez você poderia considerar aqui no R, né? Porque o R ele tem uma ponta bem viva, né? Nessa parte desse triângulo de junção, que você conscientemente evitou quando você fez a letra D, quando você fez a letra U, quando você fez a letra A. Então, de repente, arredondar aqui também poderia ser uma consideração que ajudaria a integrar. Sim, você falou em questão da parte tributária, que é o fim da empresa, né? Foi uma preocupação quando a gente fez esse projeto, de a gente trazer um ar futurístico à empresa, que é o que a empresa acredita, o que a empresa faz é o futuro, né? Não é mais o presente, não é só o presente, é o futuro também. Então a gente queria colocar um ar mais futurístico, sim, mas sem também carregar por ser uma questão tributária, fiscal, uma coisa que veio que ela tem um teor tradicional, né? Uhum. Então a gente na verdade, a escolha do T foi porque eu pensei em colocar a seta também, como você falou, tá? Porém, eu não sei se no dia não estava aquele dia que foi ideia, mas eu coloquei no ar, a seta no ar, e logo depois eu vi, cara, eu jogo a seta no outro A também, vai ficar Uhum. horrível. O Sim. outro A vai ficar diferente desse A. Então eu tentei procurar uma letra mais sóbria, que só tem ela, né, que é a questão do D. Uhum. Teria o U também, mas eu não tinha pensado no que você falou, da seta para cima, que também faz referência a exponenciar, né, a ir para frente, também subir, a classificar para cima. Mas achei interessantíssimo o que você falou na questão de descer a barra dela, também tá, e fazer a questão da borda arredondada aqui nesse bico do U, do R, Uhum. que também ficou realmente um espaçamento ali entre a barriga dele de fora e a ponta de dentro, ficou um espaçamento maior do que em qualquer outra letra. Total. E outra coisa que eu consideraria aqui é arredondar o cantinho do D aqui também, se você for fazer, porque você fez os outros arredondados, sabe? Então, de repente, nessa parte, arredondar também, né? Pode ser. Que mais que eu vi assim? Tem uma outra questão dessa matemática que a gente faz quando vai fazer essa grade, né? Que eu acho que essa haste horizontal do A, que ela fica no meio, né, da letra, ela não precisa ter a mesma espessura da de cima, né? Em geral, assim, por exemplo, se você está usando a mesma medida para essa haste vertical, a mesma medida para a haste horizontal, a tendência é que a haste vertical ela pareça mais fina, né? Então, talvez você tenha que compensar oticamente algumas unidades em toda a parte vertical da letra. Então, assim, um pouquinho mais no U, um pouquinho mais no A, um pouquinho mais no T. Diminuir um pouquinho a densidade dessa haste horizontal no A também, porque aí você vai ter essa compensação ótica
mais correta, assim, visualmente mais correta, sabe? Porque a tendência é ela aparecer um pouquinho mais pesada nas hastes horizontais se ela tiver com a mesma medida. Então, é mais uma consideração. Assim, no resumo é o seguinte, Rafa, tipo assim, você fez uma matemática muito válida. Terminou essa matemática, tira essa grade, sabe? Começa a olhar isso no detalhe tipográfico. Então, Um essa ajuste ilusão... óptico, né, que a gente chama Isso, ajuste óptico. exatamente. Aí começa a trair, a ver onde é que teu olho está te traindo e começa a ajustar e fazer variação. Então, assim, vetor é um negócio gratuito, né? Você faz uma cópia para baixo, mexe um pouco, vê o resultado, imprime, vê como é que ficou. E faz esse ciclo de iteração até o momento que você fala, não, beleza, é isso aqui e vamos embora, entendeu? Pô, muito legal, cara. Realmente, eu não fiz esse teste. Na verdade, fiz o teste de ajuste óptico. Uhum. Mas quando você coloca no grid, você tem uma certeza tão grande, né? E, claro, eu não entendo de tipografia como você. Essa questão do realmente estar... a barra do A, ela está do mesmo tamanho da barra de cima, assim como a barra vertical do T está do mesmo tamanho da de cima, é horizontal. Realmente está, e eu achei que por estar no grid, coloquei no grid, está perfeito, está do mesmo tamanho, não tem como estar melhor. Mas é o que você falou, às vezes a barra horizontal ela vai estar mais grossa do que a vertical, que está mais fina, por ela estar ali no meio. Realmente, eu já vi o Kimura, inclusive, falar disso, do ajuste óptico. Ele falou também uma questão da fonte de vocês que achei sensacional. Tem fonte para ler e tem fonte para ler. Total. Muito, muito Total. interessante isso. Total, Aí, cara. essa questão do ajuste óptico realmente faz muito sentido. Isso que você falou, cara, inclusive vai me ajudar por um projeto que eu estou agora de um cliente meu que está com uma ferramenta sabe essas ferramentas tipo a Alexa, tipo a Sei. Siri, Uhum. de inteligência artificial? Então, a gente está com um projeto sobre isso e isso aí que você falou vai me ajudar bastante agora. Já vou ter um outro olhar sobre. Perfeito, cara. E inteligência artificial é um assunto que tem estado muito em voga aqui com a gente também. E é isso, assim, é uma vontade de humanizar a relação homem-máquina, assim, né? Ser humano-máquina. Então, mais do que nunca eu enxergo que essa coisa muito high-tech, muito mecânica, ela vai, sei lá, é uma coisa que talvez fique um pouco datada nessa relação. Mas beleza, assim, acho que os pontos são esses. E a grid, ela traz uma segurança, né, Rafa? Assim, a gente olha para ela e fala, nossa, a matemática, bicho, está perfeita. Assim, e isso realmente traz uma segurança. A gente fala assim, poxa, a gente não é possível que a máquina esteja errada, né? Não pode estar errada, mas o ser humano ele tem umas coisas muito loucas, e entre elas essas ilusões de óticas né, que acontecem, que traem nosso olhar, e que vale muito a gente considerar. Eu queria trazer mais um detalhe aqui, porque eu acho que a gente pode discutir mais uma coisa nesse projeto do Auditar, que é a escolha da Poppins como fonte de texto para o projeto, assim. Como é que qual foi o seu critério para a escolha da Poppins? Rafa, me passa um pouquinho como é que foi esse processo, para a gente discutir um Então, pouco isso. o que acontece? Na verdade, essa Pops aí ela foi escolhida por uma questão que ela tem, não só a família dela, né? Ela se encaixava muito bem com o site que a gente queria fazer, a questão da programação também. Teve uma outra fonte também que entrou na roda, mas acabou sendo escolhida a Poppins. Na verdade, não foi nem por mim, mas foi uma escolha dos dois sócios lá. Eu dei as duas opções para eles que mais se encaixavam com o projeto. Eles acabaram de escolher a Poppins. Eu acho que é uma fonte assim muito muito neutra, muito sóbria, se encaixa com o que a gente quer, que é uma coisa mais estável embaixo. De fonte você vai poder me falar melhor, mas eu tô assim, só minha opinião. A parte de baixo ela tanto a parte de cima quanto a parte de baixo são pontiagudas, elas não têm borda arredondada.
Pô, Rafael, mas seu logotipo não tem borda arredondada, não tem? Sim, mas eu acho que, assim como um título e subtítulo eles têm que se diferenciar, eu acho que a fonte ela não deve ser parecida com o logotipo. Apenas lembrar alguma coisa ou conversar com ele. Acho que é o suficiente. Eu acho que essa fonte cumpre bem esse papel. Perfeito, cara. Uma das coisas que eu tento extrair, né, dos estudantes, quando eu estou dando aula e tal, é assim, qual foi o processo de escolha e como é que você justificou isso no teu projeto, né? Eu acho que na tipografia, a tipografia ela é um elemento que é tão presente assim na identidade, que eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer uma história, né, uma relação com um projeto mais interessante. A gente tem múltiplos critérios, né, de escolha para selecionar uma fonte. Um primeiro critério que é sempre considerado é o critério financeiro, né? Se você pode ou não pagar por uma fonte. Você tem o critério tecnológico, né? Se essa fonte está disponível para um site, se ela vai dar muito trabalho para um programador, esse programador vai ter que licenciar essa fonte, ou eu mesmo vou ter que licenciar uma fonte, e se ela tem uma família extensa, né? Aí já vai para mais questão de estilos, ou questão do estilo dela mesmo, né? Se ela tem a personalidade correta para isso. Então, esses múltiplos critérios, eu acho que eles têm que jogar muito juntos. Achei interessante a explicação que você fez. Realmente, não é necessário que a fonte que vai ser usada para a identidade ela emule o logotipo, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a Poppins ela tem uma geometria, ela é super geométrica, né? Uma fonte que está disponível no Google Fonts, é uma fonte bem construída. Ela tem um detalhezinho que às vezes eu não gosto, mas que eu acho que até já foi refinado. Ela passou por uma cirurgia estética e recentemente que deixou ela muito mais útil, muito mais bem espacejada e tal. Ela é uma fonte que remete muito a uma outra fonte chamada Avantgarde, que é meio que a origem dela, assim, uma geometria super clássica, assim. E eu acho que ela funciona em múltiplos projetos mesmo, ela tem essa neutralidade. Eu fico curioso de tentar achar uma fonte com um pouquinho mais de personalidade, porque o que eu vejo? A Poppins ela é onipresente, né? Como toda fonte do Google Fonts, ou as mais populares, a Poppins é onipresente nos projetos. Então, eu sempre fico curioso de quando eu faço uma paleta tipográfica no Google Fonts, de tentar achar aqueles patinhos feios que estão ali querendo ser achados, mas que de repente nunca viram muito a luz do fim do túnel ali. Então, de repente, o meu desafio é assim, vamos tentar achar critérios para a gente encontrar alternativas. Não para esse projeto que já está pronto e beleza, funciona, mas assim, na próxima, tenta escrever assim, quais são os critérios que eu quero? Eu quero passar austeridade, eu quero passar uma segurança, e você tentar associar isso às fontes que você vai escolher. Para que aí você tome uma decisão e consiga também argumentar com o teu cliente mais sobre aquela escolha. Porque quando você joga a escolha para o lado do cliente, claro, ele vai ter a opinião dele, ele vai olhar para uma e para outra e vai ter uma preferência, mas se a gente consegue argumentar para um lado ou para o outro, para o lado que a gente considera que é mais apropriado para a identidade, a gente está dando mais uma camada de conhecimento, está ensinando ele mais uma coisa também, que eu acho que é muito bem-vindo quando a gente está falando com o cliente, e está embasando melhor a nossa decisão tipográfica. Beleza? Com certeza, né? Até porque o que eu prego muito para os meus clientes que não basta só a gente fazer um projeto bonito, um projeto que qualquer um olhe e fale, que sensacional isso aqui, mas e aí, que história que ele tem para contar? Né? Não adianta a gente colocar uma puta fonte também, que cara, tal, mas e aí, que história ela tem para contar? Que peso ela tem no seu projeto? Qual a essência sua que ela carrega? Ela te agrega alguma coisa? Não só a fonte, mas que história seu logotipo conta? Por que eu coloquei esse círculo mais para a direita e não mais para a esquerda? Eu acho que tudo tem que ter um porquê, né? Não sei se tudo, mas a grande maioria tem que ter. Você tem que saber o porquê que você fez tal coisa.
e passar isso tudo para o cliente, até para ele conhecer a própria marca, porque acontece de muitos clientes não conhecerem a própria marca. Você vê muito isso no briefing, Com né? Às certeza. vezes não só porque a empresa está começando, mas eu já peguei, inclusive, mês que vem eu vou lançar um projeto de uma empresa que já existe há 7 anos, mas que no briefing o diretor ficou 3 dias para poder escrever qual que era o DNA dele. Uhum, Ele não uhum. sabe. É. Então, eu E é acho que o uma grande design... oportunidade para ele isso, né? Poder Sim, sim, ele revisar. olhou aquilo e falou, cara, isso aqui é muito bom. Difícil isso aqui. Eu falei, pô, não é difícil não. É fácil, vamos lá, só pensar um pouquinho, sem pressa. Vamos, eu te ajudo. Porque às vezes o cliente responde o briefing, né? E ele acha que respondeu tudo certinho, mas, sabe, ele não respondeu certo, ele não respondeu da forma que deveria. Então, acho que é papel do designer, o próprio designer ajudar o cliente dele a poder encontrar respostas que às vezes não existem nem para ele ainda. Total, cara, total. Eu abri o Google Fonts aqui só para a gente tentar entender, dentro para a gente definir os critérios, né? Definindo esses critérios de, enfim, características e personalidade da marca, quais fontes poderiam trazer um pouco de características similares ou características que complementam, né? Ou o logotipo, ou essa identidade que quer ser futurista, né? Que quer olhar para frente, assim. Porque eu acho que a Poppins, ela tem uma coisa que ela é super geométrica, mas eu sinto que ela olha para trás, assim. Quando você vê o A, que ele tem o A que é um círculo com a barra, né? Essas coisas me mostram também me mostram um certo aspecto um pouco mais para anos 80, 70, do que necessariamente o futuro. E aí eu vejo fontes, por exemplo, até estou vendo aqui essa Cairo, por exemplo, que é uma fonte que tem, por exemplo, esse G. Esse G não é um G futurista, necessariamente, né? Mas ela tem características dessa... ela não é circular, né? O O, você vê que ele é bem compacto, ele é bem quase... é quase um retângulo, né? A proporção é mais retangular do que circular. Isso diz que, para mim, ela é uma fonte que, se não é uma emulação perfeita do logotipo, ela carrega certos sentidos que poderiam complementar bem aquele logotipo, entendeu? Então, coisas assim poderiam funcionar. Já coisas assim eu acho que não funcionariam tão bem, porque são quase Ela infantis. tem uma base... Como, Rafa? Desculpa. A questão do O que você falou, eu acho que ele carrega, sim, base reta, não é totalmente circular, da Cairo. Exatamente, exatamente. Então, já é uma coisa que talvez funcione. Aí eu olho para a Exo, essa Exo é uma fonte que é muito usada, assim, ela é a fonte de branding high-tech, entendeu? Só que por saber disso, eu já tiraria ela do meu radar, porque eu sei que ela é muito utilizada. Então, eu falo, putz, essa aqui, vamos deixar essa aqui, ela funcionaria, claro, funcionaria, mas vamos tentar achar uma coisa que é um pouquinho diferente, assim, né? Eu fico pensando se fazer uma paleta com alguma coisa que fosse monoespaçada, tipo a Source Code Pro, que é também, de novo, a fonte mais utilizada para código, etc. Mas que, de repente, aqui, num detalhe, num telefone, num endereço, ela daria um aspecto interessante para a Uma fonte de identidade, apoio, de repente. como uma fonte de apoio. E aí construir essa paleta, né? Porque mesmo, por exemplo, a Poppins, ela apesar de ser uma fonte que funciona para texto, ela tem uma característica mais de display. Então, de repente, fazer uma paleta com uma display super high-tech, a Poppins como texto, e aí você usa ela menor, usa só em tamanhos pequenos e ela funciona, e de repente uma mono espaçada para os detalhes dos detalhes, sabe? É claro que isso dá mais um trabalho para o cliente na hora de gerir essa coisa toda, mas deixa as camadas também um pouco mais ricas, assim, também, né? Em termos de possibilidades visuais e, sei lá, redes sociais, né? Tem um monte de coisa que pode vir bem. Então, aqui
eu faço o exercício que é assim, cara, qual é a categoria que a gente vai fazer? Pô, dessas eu já tiraria por enquanto a serifa, tiraria handwriting, que não tem nada a ver, né? E aí já deixaria o critério de escolha um pouco mais. Se ter muitos estilos é importante, a gente bota, né, muitos. Se ter a largura mais estendida, por exemplo, que não tem aqui, por exemplo, não tem largura mais estendida, a gente poderia ver se de repente existe uma estendida mais que trouxesse essa cara. Olha que interessante essa aqui, essa Rubik, toda all caps. De repente você tem uma regra na tua identidade onde você usa só maiúsculas e aí funciona, né? O resto aqui não tanto. Essa aqui talvez até funcione. Tá interessante, né? O fato Eu ia comentar dela também. Syncopate dela tá ser unicase, né? Ela legal. tem maiúsculas e minúsculas todas a mesma. Aí o resto aqui, por enquanto, tá mais para display demais, assim, né? Mas, enfim, tem aqui algumas possibilidades. Essas duas possibilidades poderiam ser exploradas, de repente, pode ser legal. Mas é isso, Rafa. Eu acho que, assim, resumidamente é isso, assim, ajustes óticos no logotipo e achar os critérios da marca, né? Daquilo que o teu cliente respondeu no briefing para servir de base para você fazer as suas escolhas tipográficas, mesmo que no quesito financeiro você tenha que ir com a fonte free e fontes de varejo, mas que simplifica um pouco o processo de né, aplicação disso na identidade, né? Eu acredito que no caso de pago, vai entrar muito mais dentro do texto, se ele quiser uma fonte para rede social, uma fonte para texto, como você disse, né? Uhum. No logotipo, eu acredito que não, acho que eu até prefiro criar as próprias fontes, né? Eu não gosto muito de logotipo, por mais que, mas você vai transformar em vetor, tudo bem, mas Claro, é chato você achar um logotipo na internet, como já vejo vários, onde você vê claramente que é aquela fonte que está ali, o cara só cortou um pedacinho em cima, tal, mudou alguma coisinha. Total. Mas eu gosto de colocar no grid, criar, às vezes não é nem grid, mas começa no grid, mas você vai mudando, bota ajuste ótico, beleza, tudo Total. mais. Então seria mais um custo de fonte para texto mesmo, para papel timbrado, para algum impresso dele, para site, né, web. Perfeito, cara. Tá ótimo, assim, vamos falar um pouquinho para finalizar do Limburger e aí a gente fecha a nossa sessão. Eu acho Vamos? que no Limburger a gente pode falar sobre monograma, né, cara? Que acho que é um dos critérios interessantes aí. Já compartilhei minha tela e Legal. vou dar uma passada e você explica um pouquinho a história. Então, o Limburger, ele é Foram dois sócios que me procuraram lá de Brasília. Eu sou do Rio, né? Não, nem cheguei a falar isso. E eles estavam saindo de um escritório de contabilidade para criar o próprio escritório. Coisa comum, né? Acontece bastante. Uhum. E eles queriam algo bem diferente. Eles não gostam dessa coisa que advogado tem que ter no logotipo balança, tem que ter espada, tem que ter a deusa lá segurando a balança. Uhum. Eles não ligam para isso, eles preferem, inclusive botaram no briefing que eles não queriam nada disso no logo. Eles não queriam nada relacionado não, porque o advogado tem que ter serifa, não. Então era uma coisa muito mais moderna, né? Eles queriam algo não muito grosso, sabe? Queria algo muito mais moderno, mais fino também, algo mais delicado. São dois sócios, né? São o João e a Carla. Então, você descendo o projeto aí, dá uma descidinha na página aí. Isso, aí no logo. E então, acho que eu tentei puxar para a tipografia aqui. Na questão do A, você vai ver que ele tem, no A e no M, você vai ver que eles dois, nessa tipografia aí, eles têm um teor mais grego, mais lá atrás, sabe? Uhum. Uma coisa mais, não sei dizer a palavra certa, mas é mais a questão de Grécia antiga, né? Apesar de eu não colocar colunas, colocar nada que remeta a isso dentro, pelo menos não que você bata o olho e consiga ver. E o logotipo dele, o símbolo deles, né, as iniciais, né, Lima and Brooks,
advogados associados. As cores foram uma ideia, na verdade eu dei uma ideia de verde e dourado, e o azul e dourado, eles escolheram o azul e dourado. Mas acho que é basicamente isso, né? Fiz uma textura de papel também, porque remete a advogado, que usa muito papel. Eles pediram, na verdade, também assinatura de e-mail, papel timbrado. Toda essa parte de papelaria foi feita para eles, exclusiva também. Não foi só para deixar mais bonito no mockup, realmente foi feito. Boa, boa. Advogado, se tem uma galera que imprime tudo que você faz, é advogado, né? Não tem, Exato, não tem exato. parada, né? Claro, Boa. essa caneca aí não foi feita, né? Sim, sim. nesse copinho, mas foi basicamente isso. Maneiro, cara, legal. Assim, eu acho que o aspecto que eu queria mais enfatizar aqui é a questão do monograma. Eu acho que o monograma ele merece a gente trocar uma ideia rápida. De novo, a presença do grid no sentido de trazer essa segurança, né, visual das coisas e tal. Tem algumas coisas que, de repente, a gente poderia discutir. Essa ideia do que você tira a barra e ela se transforma numa coisa mais grega, mais romana também, né? Acho legal, assim. Consideraria, de repente, a trema do U ela é o único elemento nesse logotipo que tira o todo do retângulo, né? Você tem um retângulo acontecendo por estar tudo maiúsculo e essa trema, ela chama atenção para si e sai desse retângulo. Consideraria, por exemplo, botar essa trema para baixo, para ela ficar alinhada dentro do U, assim. E aí isso poderia trazer ainda mais essa coesão. Olharia, talvez, para uma outra forma de ampersand, só testaria algumas assim para ver, porque ela me parece fugir um pouquinho dessa geometria mais bruta, né, do Lima e do Brugger, né? É Brooks que se fala o nome dele? Rapaz, isso é uma dificuldade para mim, Tá. porque quando ele veio falar comigo, eu falei, cara, que nome legal, isso é uma descendência de outro país dele, lá da família Alemão. dele, mas até hoje eu não sei falar esse nome, não sei se é Brugger, se é Brooks. A gente Tá. fez uma Enfim. videochamada, ele me falou, mas eu não consigo. Beleza. E aí eu acho que é esse detalhe. De novo, aí você fez o mesmo expediente, né, de separar o E. Eu acho que talvez nem precisasse disso, porque eu acho que ele ficou um pouquinho para a direita demais aqui, sabe? Ele acabou passando um pouco da onde ele deveria passar. Talvez eu diminuiria isso aqui um pouquinho. É o ajuste ótico que você falou, né? Ele está perfeito ali alinhado com as arestas, mas É. no olhômetro parece que ele está mais para fora. Exatamente, exatamente. E aí, no monograma, cara, eu talvez consideraria o seguinte: talvez um B um pouquinho mais estendido. O que eu estou vendo aqui no monograma, tá? Deixa eu ver se ele tem ele separadinho aqui, tem só pequeno, né? Mas pequeno isso fica ainda mais claro, assim. Os vazios entre as letras, então, um vazio aqui, esse traço que se forma, que quase forma um L aqui, né? Aliás, forma um L, né? No vazio do B aqui. E aí, esses semicírculos que estão aqui. Essa proporção ela é super importante. Eu acho que ela daria um equilíbrio maior se essa aqui fosse um pouco maior do que está agora. Ou seja, eu estenderia um pouco mais esse B, talvez até aproximaria a barriga de cima com a de baixo, para fazer com que esse L convivesse com um pouquinho mais de tranquilidade aí em cima do B, sabe? Eu acho que esse L talvez tenha ido um pouco para baixo demais na barriga do B, tá vendo? Eu talvez centralizaria ele oticamente na barriga do B de cima, assim, para que ele ficasse uma coisa um pouco mais coesa. Eu vou dar uma pausa rápida, peraí, só pausar um pouquinho. Pause share. E deixa eu só parar de gravar um minuto, que eu quero fazer uma coisa. Me dá um minuto, rapidinho. Boa, então eu abri aqui o símbolo aqui no iPad só para mostrar uns detalhes que a gente poderia trabalhar, que são o seguinte, assim. Vamos lá.
talvez eu fizesse o seguinte, ó. Deixa eu colocar uma cor aqui parecida. Aqui, beleza. Gente. Ok. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma camada a mais. O que eu consideraria assim? Estender um pouco mais. Deixa eu pegar outra cor aqui que a gente já vai. Então, deixa eu aumentar um pouquinho, botar um lápis um pouco mais grosso. A gente faz aqui quem sabe faz ao vivo. Assim como... deixa eu fazer o seguinte, espera aí. Vou fazer uma... Vou sugerir aqui, tá? Vou fazer junto contigo aqui a parada. Uhum. Beleza. Deixa eu tentar botar não perturbe, cara, que essa parada... Beleza. Agora, o que eu sugeriria? Um B um pouco mais estendido. E aí talvez você tenha que rever o teu retângulo também, tá? Para pegar isso. E aí, o L, ele ficaria um pouquinho mais assim, de tal maneira que ele cruzasse nas partes das letras com um pouquinho mais dos espaços similares, assim. Tipo, essas áreas, né? Um pouquinho mais similares. E aí você poderia... o que eu sinto aqui, de repente você pode fazer a quebra do L aqui, e aí no B você quebra... a gente quer dar o sentido de que a letra está cruzando, né? Então, isso. Ela está passando por cima do B, mas por baixo do arco aqui, né? Por cima dessa haste principal, mas por baixo do arco. Então, aqui seria mais ou menos isso aqui. Não sei como eu faria essa aqui cruzar a outra, talvez. Não, já sei, óbvio. Só... E aí experimentar, de repente, né? Com esse cruzamento, assim, que aí você sente esse nó mais presente, sabe? E aí, assim, considerar essas distâncias, né? Entre uma coisa e outra. O fato de ter isso aqui faz com que essa parte tenha que vir mais para cá, né? E aí você tem que equilibrar isso visualmente dentro desse retângulo. Mas eu faria algo assim, entendeu? Tipo um meio do caminho, assim, para você achar primeiro esse nó certinho da letra e depois o equilíbrio visual do negativo versus o positivo, do que está desenhado versus o que está vazio aqui, entendeu? Então, meio que por aí que eu acho que eu exploraria, sabe? Uhum. Beleza? Não, show de bola. Esse aí, na verdade, é um projeto... Esse foi o segundo, né? Na verdade, o primeiro eles não aprovaram. Foi um projeto que, na minha concepção, ficou mais adequado, mas não foi aprovado. E a gente foi ajustando, até que chegamos nesse, que para mim também não ficou ruim. Você me diz, você ouvindo a história, o que você acha? Não, de jeito nenhum, acho que não está ruim, não. A questão aqui é só mesmo assim, quais são as coisas que eu enxergo que podem, de repente, ajudar num próximo, né? E esse é o duro de criticar um projeto que está pronto, assim, né? Porque quando a gente está... A gente olhar para trás, um pouco isso, a gente vai conseguir achar um monte de coisa, mas quando a gente está ali no calor do momento, né?
cliente precisando dos materiais, é bem diferente a relação, né? Mas, assim, são considerações que eu faria se para um próximo projeto, já dependendo do que você busca, assim, né? Acho que é por aí. Mas de Sim, resto, como eu falei lá no começo, cara, a gente acha que tá ótimo, entendeu? Aí quando a gente vê por uma outra ótica, uma visão mais semiótica, até uma visão de outra pessoa de fora, e te dá uns alertas que você não tinha pensado. Por você estar muito imbuído no projeto, às vezes você deixa passar detalhes apercebidos que, às vezes, o detalhe é até grotesco, às vezes passa. É normal. total. Mas agora, eu não acho nada, não achei nada grotesco, nada disso. É bem importante Não, sim, frisar isso, sim. entendeu? Só. Não, entendi, eu entendi. Com certeza. Não, os toques que você deu aí realmente faz muito sentido. A questão dela, agora que eu vi que, cara, óbvio, dela tá entrelaçada, né? No caso, os dois que eu coloquei vazados, elas não estão fazendo esse efeito de entrelaçado, né? No caso, se eu botasse no meio, de repente ficaria muito melhor. Total, cara. Considera isso e, cara, sempre tem tempo, assim, se você achar que isso vai melhorar para o cliente. É, pô, vira e mexe, eu já fiz isso. Cara, eu vi um negocinho que acho que dá para melhorar aqui, ó. Vamos dar um update aqui rapidinho, sem compromisso, entendeu? E se ele topar, faz, entendeu? Porque, tudo bem, já está impresso um monte de coisa, não é sempre que dá para mudar isso fácil, mas sei lá, vai ter uma nova leva de impressão, vamos atualizar o logo e tudo certo também, sabe? Acho que é uma evolução também, sabe? Sim, Beleza? acho que se ele não tiver feito registro de logo, nada disso, eu acho que dá para mudar. Total. Mesmo se tiver feito, acho que essa diferença é muito pequena, assim. Claro que eu não sou advogado, não saberia dizer, mas enfim, não acho que seja um negócio tão dramático. E não deveria ser mesmo muito dramático, porque pô, a marca tá, né, o logotipo está aprovado, está tudo certinho. Mas é isso, Rafa. Sim. Cara, espero que essa sessão tenha contribuído aí. Eu estou curioso para ver os teus próximos projetos, como é que vão sair e qualquer coisa, cara, conta comigo aí para o que você quiser. Esse outro olhar é sempre bacana, assim. Então, manda uns prints aí, mostra as coisas e eu vou ter o maior prazer em comentar. Pô, cara, nem tem como te agradecer, de verdade. Eu sempre ouvi falar da Plau, de você, te sigo há bastante tempo, acompanho os projetos da Plau há bastante tempo, e ter vocês, com a experiência de vocês, com o olhar de vocês, analisando projetos meus, assim, que eu fiz por mim, né, do zero, é sempre um prazer, e com certeza me esclareceu muita coisa, como eu te disse, muita coisa do que você falou eu vou usar sim em projetos futuros, inclusive projetos que eu estou para fazer esse mês ainda, que está se iniciando. E legal você dizer isso, que eu posso te mandar os prints, que eu vou precisar também de uma certa assessoria aí, uma ajuda. Claro que, obviamente, que eu não vou ficar te apurrinhando o tempo inteiro, mas de repente uma dúvidazinha que eu tiver, pode ter certeza, eu vou te chamar no direct lá. Manda sim, cara, manda sim. E, pô, prazerzão. Então, esse foi nosso TypeScript Crew, se eu não me engano, de número 12. Rafa, muito obrigado pela disponibilidade, pela coragem de trazer seus projetos aí. E é isso, até a próxima, galera. Se vocês quiserem marcar, eu provavelmente vou dar um tempinho de novo, porque a minha esposa vai voltar a trabalhar, então a vida vai ficar um pouquinho mais corrida. Mas estamos aí. Para o que deve se vocês precisarem, dar um toque. TypeScript Crew de número 12. Grande abraço para todo mundo. Rafa, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.